Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa. E desta vez começaríamos este programa por perguntar ao embaixador como é que observou a viagem do presidente russo Vladimir Putin à Bielorrússia, sendo certo que a Bielorrússia é, digamos, a última paragem da influência da Rússia na Europa e aparentemente Putin quer dar a entender ao Ocidente e aos apoiantes da Ucrânia que a Bielorrússia se mantém sob alçada do Kremlin, não lhe pareceu? Parece haver alguma indecisão e até alguma preocupação acrescida nas movimentações de Putin nos últimos tempos, nas últimas semanas. Já posteriormente à visita à Bielorrússia, já houve uma declaração feita aos serviços secretos, uma declaração pública feita no dia dos serviços secretos, falando da situação extremamente difícil que a Rússia estava a atravessar na Ucrânia e dando instruções para um maior controle de fronteiras e para a punição de sabotadores, de traidores, etc. Portanto, numa coisa num sentido de algum mal-estar e de algum sentimento de alguma insegurança. A ida à Bielorrússia, e Putin não vai muito à Bielorrússia, normalmente o que acontece é que o Lukashenko vai a Moscovo, tenta dar, digamos, a noção, e que é real, de que há uma ligação íntima entre a Rússia e a Bielorrússia. Nós sabemos que no passado já houve projetos quase de união de Estados. Lukashenko, de certa maneira, tem resistido a isso, até porque aparentemente a opinião pública na Bielorrússia, sendo compreensiva, aparentemente, relativamente às razões russas, eh, tem de acordo com as sondagens possíveis naquele país, cerca de 90% das pessoas que são contra qualquer envolvimento direto da Bielorrússia na guerra com a Ucrânia. Mas a Bielorrússia, manifestamente, tem sido uma base de entrada das forças russas, nomeadamente em toda a ação no início desta guerra, e há uma cumplicidade objetiva que as próprias declarações do Lukashenko mostram. Até agora a Rússia não terá querido que a Bielorrússia entrasse na guerra. A entrada eventual da Bielorrússia na guerra não, aparentemente, segundo os especialistas, não traria grande consequência, porque as forças armadas bielorrussas não são de grande importância, não estão muito bem equipadas, tendo em atenção os problemas de natureza económica que a Bielorrússia atravessa. Mas haveria Mas talvez, peço desculpa por interromper, haveria talvez, vou pôr isto entre aspas, como é evidente, uma mundialização da guerra. sim, dava um pretexto objetivo à Ucrânia, se é que a Ucrânia já não tem um pretexto objetivo nessa matéria, tendo em atenção a colaboração e a cumplicidade da Bielorrússia na própria intervenção inicial da Rússia, mas dava um pretexto objetivo para um soft target, que é o caso da Bielorrússia, poder ser atacado pela Ucrânia, mais até do que aquilo que a Ucrânia já tem feito dentro do próprio território da Rússia. Não é muito claro o que é que Putin quer mostrar com esta ligação a Lukashenko, com esta coreografia com o Lukashenko. Quer mostrar seguramente que não está sozinho. Porque nós temos vindo a observar que nas várias deslocações internacionais de Putin há um certo isolamento e Lukashenko é manifestamente o único líder que verdadeiramente está sempre ao lado de Putin. Nós vimos naquilo que foi a reunião do Conselho do Tratado de Segurança Coletiva em Erevan, o descalabro que aquilo foi, e uma declaração de Lukashenko a defender Putin e a dizer se isto cai, se Putin cai, caímos todos nós. Mas também verificamos, por exemplo, que na reunião da Organização de Segurança e Cooperação de Xangai, Tokayev, que era um homem tido por muito próximo de Putin, tendo em atenção que o Cazaquistão pediu a intervenção de tropas russas e as tropas russas foram para o Cazaquistão para proteger o regime de Tokayev, mas as declarações posteriores de Tokayev têm vindo, digamos, a mostrar-se um pouco, eu não diria distantes, mas de certa maneira não com o caráter tão caloroso como Lukashenko. Lukashenko percebe que tem o seu destino preso ao destino de Putin. E esse ponto é importante e falo a ir tão longe quanto, no fundo, Putin quiser. E nós sabemos que a própria não. Nós já nos esquecemos que em 2020, quando foi
quando foram as grandes manifestações contra Lukashenko, foi Putin, no fundo, quem deu o sinal ao Ocidente de que não ia pressionar Lukashenko para a abertura do regime. E, e nós verificamos que Lukashenko tem ali o seu principal suporte. Mas isto tem um preço. E esse preço é manter a cumplicidade com a Rússia e, no fundo, Lukashenko tem razão. Isto é, no dia em que cair Putin, ou se caísse Putin, Lukashenko cairia de imediato. E, portanto, há aqui uma ligação umbilical. Agora, o que é que pretende Putin neste quadro? É muito pouco claro. Há a ideia que é transmitida pelos ucranianos de que poderia haver uma retoma de uma invasão futura pós-inverno ou a seguir, ou imediatamente a seguir a este inverno, pelo norte, isto é, Kiev ficar outra vez ameaçada. Nós nunca sabemos, porque também não percebemos em que medida é que isto não é propaganda ucraniana, no sentido de obter mais material do mundo ocidental e criar uma situação, digamos, uma imagem de situação mais drástica para poder ter esse apoio. Vamos ver o que é que isto nos vai dar. Os sinais que aparecem da Rússia são de grande nervosismo. De que nós sabemos que é evidente que a invasão correu mal, todos os grupos que os pela BIC foram aparecendo, e a situação atual da parte da Rússia é uma situação defesa no sul, mas defensiva também. Curiosamente, contrariamente às expectativas de alguns observadores militares nacionais, a própria zona de Bakhmut, que era considerado como possível no prazo de 2 semanas em mês, e não viu, e mais do que isso, Zelensky foi para Bakhmut e apoio às suas tropas, e Bakhmut é uma zona que significaria, de facto, uma nova entrada, uma nova cunha que permitiria, de certa maneira, libertar a pressão que há sobre as zonas de Donbass que a Ucrânia tem feito. A Ucrânia é claramente uma imensa surpresa sobre o ponto de vista de capacidade militar, obviamente com o apoio ocidental, mas só se consegue utilizar o apoio do exterior quando se tem uma capacidade interna para o mobilizar. E a Ucrânia tem vindo a mostrar essa capacidade interna e, mais do que isso, tem vindo a mostrar uma vontade muito grande de prosseguir a guerra e de a levar tão longe quanto possível. De qualquer maneira, uma coisa que, digo eu, dir-me-á o embaixador se considera acertada a ideia, é que esta visita de Putin à Bielorrússia demonstra à oposição do interior da Bielorrússia que, mantendo-se Putin no Kremlin, a Bielorrússia pode ser uma réplica da Ucrânia se algum dia a oposição tomar poder. Sim, mas a oposição bielorrussa está sob forte pressão, está em grande parte exilada, em particular nos países bálticos. E Lukashenko mantém uma mão de ferro, sobretudo, nomeadamente sobre a comunicação social, e com muitos prisioneiros políticos. Eh, Lukashenko, como digo, o seu futuro está ligado ao futuro de Putin. Ele sabe isso e fará tudo para evitar, digamos, a queda de Putin. Se a Rússia quer ou não que Lukashenko e a Bielorrússia entrem na guerra, isso há as maiores dúvidas, porque não parece haver vantagem para isso. Agora, e até agora, se reparar bem, nunca há, digamos, qualquer indicação de zonas bielorrussas atingidas pela Ucrânia. E seria fácil para a Ucrânia fazê-lo. Claro. E se olharmos para o mapa de colocação das forças bielorrussas, é muito interessante, o mapa de colocação das forças bielorrussas, das grandes estruturas militares bielorrussas, estão todas encostadas à fronteira da Lituânia e para sul, para a zona da Polónia, e nunca tinham considerado, digamos, a zona da Ucrânia e muito menos a zona da Rússia. Portanto, a Claro, ameaça era por ali. exato. E portanto, não sei em que medida é que haverá qualquer maior imbricação da natureza política ou militar russa. Falava-se muito na formação da Força Aérea Bielorrussa para poder transportar inclusivamente armamento nuclear.
Mas isso, e nós sabemos que a Bielorrússia teve armamento nuclear no passado, como teve a Ucrânia, como teve o Cazaquistão, mas não há, digamos, sinais recentes que dêem substância a isso. Claro. Muito bem, vamos ficar por aqui nesta primeira parte da arte da guerra. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá.